Oi! Voltando pro canal depois de um tempo em grande estilo. Tô aqui sendo recebida pela Nanda Guardian, dona da Guardian Trust Capital. E é um prazer, Nanda. Obrigada por estar comigo. Hoje a gente vai responder as perguntas que a Nanda recebe no canal e que eu também recebo vez ou outra das pessoas que nos seguem. Obrigada, Carol, pela oportunidade, por estar aqui. Obrigada a você que está nos assistindo. A gente sempre se encontra nas convenções de mercado internacional, no mundo real, na vida real. Isso. E agora no mundo digital também. E a intenção hoje aqui é fazer um bate-papo, algo super informal. Então é o seguinte, a gente fala muito de investir fora do Brasil. No seu modo de ver, qual é o principal motivo de você estar sempre recomendando aos seus clientes o investimento offshore, né? Você acha que não existem oportunidades de investimento que valham a pena no Brasil? Eu acho que o principal motivo de investir fora do Brasil hoje é o nível de irrelevância do mercado brasileiro em relação ao mercado global. O mercado brasileiro representa menos de 2% do mercado global. E esse número, por mais que pareça talvez um pouco abstrato para você que está aqui nos assistindo, mas é só a gente pensar no nosso dia a dia mesmo, a presença de grandes marcas no nosso dia a dia. Você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, que é uma empresa americana. Você vai assistir alguma coisa no Netflix, você vai comprar ou pega o seu iPhone. Então, a gente consome a cultura americana, né? Exatamente. O tempo inteiro. Eu brinco que quem não sabe falar inglês aprende um pouquinho, porque a gente é cheio de frases e palavras da cultura americana, da comida ao cinema, tudo nosso é baseado na cultura norte-americana. Sim, e o Brasil, ele não tem essa relevância. Por mais que faz muito tempo que a gente ouve que o Brasil vai ser a economia do futuro, mas não tem esse nível de relevância. E aí, em termos, respondendo a segunda parte, se existem oportunidades no Brasil, eu acho que as duas principais tendências econômicas do Brasil são juros e inflação. Então, juros, até de forma intuitiva, a gente reconhece como o país do rentismo, muita gente ouve falar isso. E inflação, a gente tem aí pelo nosso histórico de governos, até pela própria desvalorização da moeda. Se pegar o dólar, como que ele foi, como desvalorizou, na verdade como subiu o dólar em relação ao real nos últimos 5 anos. Então, seriam essas duas tendências principais. Aí, se tem alguma coisa que, na minha opinião, vale investir no Brasil, são ativos atrelados a uma dessas duas coisas. E aí, claro, vai depender muito do seu perfil de investimento, do seu objetivo, se você vai usar esse dinheiro no Brasil, se você quer só manter o dinheiro fora para proteger. Eu falo por mim, pessoalmente, eu não tenho dinheiro no Brasil, já falei isso abertamente, mas eu entendo as pessoas que têm, que às vezes mora aqui, tem negócio aqui, que tem alguma coisa aqui, que já está acostumado, se sente mais seguro. Então isso varia muito do perfil. Hoje a gente é menos de 3% da economia global, então eu sempre falo para os meus clientes e investidores que a gente perde a oportunidade de acessar 97% do mercado mundial, né? Quando a gente aplica o dinheiro somente no Brasil. E quando a gente faz isso, invariavelmente você diz que acredita somente naquele país, né? É como se eu acreditasse 100% no país que eu vivo. E ainda que eu particularmente goste do Brasil e tenha, sim, no meu caso, alguma parte do meu investimento aqui, não é uma verdade, né? A gente não consegue acreditar de uma maneira, digamos assim, tão relevante que a gente mantenha todos os nossos recursos aqui. Além disso, é importante a gente ter uma reserva numa moeda forte. E outra coisa que eu sempre falo, né, quando eu vou exemplificar isso, é que 60% dos bancos centrais do mundo mantêm as reservas em dólar. Isso é muito importante. Então, na Ásia, na África, em todos os continentes, os bancos centrais, eles se falam numa única moeda que se chama dólar. Exatamente. Os contratos também são em dólar, então assim, o mundo todo está, de certa forma, indexado ao dólar. Mas assim, Carol, em termos de investimentos, como que você monta a carteira dos seus clientes? O que no seu escritório você considera antes de considerar aplicações financeiras no exterior? Boa pergunta. Bom, eu sempre faço planejamento financeiro. A primeira coisa é formar um suitability, né? Que é o perfil do cliente. E aí, óbvio que a gente não vai naquele padrão de conservador, moderado, agressivo. A gente faz perguntas mais detalhadas, mais pertinentes à vida daquela pessoa enquanto investidor e até com seus próprios sonhos pessoais, para poder montar uma carteira de investimento. Isso também tem muito a ver com o psicológico e os sonhos de cada um, né? Aliás, tem tudo a ver, né? O dinheiro é a forma de você realizar aquilo que você deseja, que você sonha. Então a gente entende o perfil daquele investidor e aí faz um mapeamento. Aí, no nosso caso, eu falo um pouco de Brasil e falo um pouco
pouco de investimento no exterior. Quando eu vou para investimento no exterior, Nanda, a maior parte das pessoas que buscam o escritório tem uma peculiaridade, quando vai investir o dinheiro fora, de querer ter segurança. Tem gente que chega dizendo assim, minha filha, eu não quero nem que renda $1. Só estando já em dólar, já tô feliz. Poucas pessoas falam, assim, buscam agressividade lá fora, mas ainda assim, a gente considera isso e eu busco sempre ter uma carteira que gere renda passiva. Eu gosto muito da ideia de provocar dividendos em dólar. Eu acho que essa é uma ideia que apetece a todo mundo. Imagine você ter uma carteira de investimentos hoje que te renda 8, 9, 10% ao ano em dólar, até um pouco mais do que isso. Isso existe? Claro que existe, porque apesar da gente estar acessando aquele mercado na moeda, a gente não necessariamente está somente dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Você pode buscar ativos do mundo inteiro, inclusive Brasil, tá? Não faz tanto sentido você sair do Brasil e colocar ativos brasileiros, mas sim, você pode acessar o mercado brasileiro que somente é vendido lá fora e é vendido com juros muito maior. Por quê? Porque nós somos um país de risco. Então, para o gringo escolher aplicar lá fora, no nosso país, tem que ser um prêmio que seja muito atraente, ou seja, uma rentabilidade muito atraente. Então, eu vou lá e coloco uma parte, normalmente, dentro da dívida pública americana, que é algo que dá um suporte à carteira. Gosto também de bonds que provocam esses dividendos semestrais. E quando a gente tem um cliente com um perfil mais agressivo, aí a gente vai para alguns ETFs que acessam a outros mercados mundiais. E você, Nanda, como é que normalmente você faz a carteira dos seus clientes? A gente vai muito nessa linha também de entender o perfil. É bem raro o cliente ser muito agressivo no exterior, porque quando a pessoa busca investimento internacional, ela naturalmente está buscando proteção. Uma coisa que nós sempre consideramos é o ciclo econômico. É muito difícil acertar se estamos na fase de expansão, de recessão, mas ignorar os sinais econômicos, ignorar os indicadores econômicos pode fazer com que a gente perca oportunidades. Então, você falou de bonds, eu ainda acho, até com essa taxa de juros americana, que a gente já vai falar disso, existem boas oportunidades sim no mercado americano. Hoje, se a gente olhar a taxa de juros básica americana, que está entre 5% e 5,5%, isso é um valor muito alto. É que muita gente às vezes tem aquela visão de por que eu vou investir em dólar rendendo 5, 6, 7% se eu posso comprar um CDB no Brasil que rende 12, 13? Então por que você não investe na Argentina? Pois é. Que os bonds lá rendem, sei lá, 40, 50%. Então tudo depende daquela moeda, da força daquela moeda. Aí eu ia até te perguntar, Carol, qual que é a importância, os efeitos, os pontos relevantes em relação ao Fed manter esse nível de taxa de juros americana? Excelente pergunta, Nanda. Bom, tem os dois lados, né? Porque tudo é relevante, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. O positivo é que eu acho que a gente que trabalha no mercado há tanto tempo, eu em especial tenho 24 anos de mercado financeiro, eu nunca vi os Estados Unidos pagar, né? A gente nunca viu a dívida pública americana pagar tão bem ao investidor. Isso é um ponto extremamente relevante, porque a gente brinca que você comprar tesouro americano é mais seguro do que você pisar nessa sala que a gente está aqui. E é verdade, a gente está comprando a dívida do país mais importante do mundo. Então, basta você pensar o seguinte, o que é que você prefere? Um título brasileiro IPCA mais 5,5 ou 5,5 mais variação cambial? Então, a gente está num momento especialíssimo de acessar o mercado americano. Então, você tem a segurança, que é o que a Fernanda acabou de falar, você tem a proteção e você tem a rentabilidade. Então, esse é um ponto relevante de você aproveitar, do investidor aproveitar esse momento, porque eu acho que isso não vai durar muito tempo. Na verdade, o mercado já entende que vai haver um ciclo de corte de juros, apesar da economia americana ser bastante resiliente, né? Tá sendo resiliente, mas já existe um consenso que vai haver um corte de juros. Então, quem travar agora o seu título público nesse patamar de 5, 5,5 vai ganhar muito lá na frente. A dinâmica da marcação a mercado é isso. Um título que for comprado hoje a 5, 5,5%, lá na frente, quando as taxas de juros estiverem a 2, 3%, esse título, por ele pagar mais, adquirido antes, ele vai se tornar mais atraente, por isso ele tende a apreciar o mercado no longo secundário. Prazo. No mercado secundário, afinal de contas, você tem um título que vale mais do que a maioria daquelas pessoas que estão acessando o mercado naquele segundo momento. Exatamente. Né, Nanda? Agora, existe também os pontos relevantes negativos. Isso, ao passo que é excelente para o investidor, digamos assim, no mínimo perigoso, porque também é uma dívida muito cara, né? Torna-se a longo prazo uma dívida muito cara. Isso tem um efeito na parte de crédito. Então, assim, eu acho que o americano, ele ainda não está sentindo tanto esse aumento de juros quanto se fosse num país emergente, porque a maior parte dos americanos tem as suas hipotecas, os seus financiamentos feitos há um tempo atrás, a 0, perto de 1%, né? Por exemplo, se você hoje tem uma hipoteca é como se fosse o nosso financiamento, tá?
financiamento imobiliário. Então, se hoje você tem uma hipoteca, uma americana, a 1%, e esse cara quer mudar de casa, e eles mudam muito, é cultural isso, né? Eles ficam, enfim, quer mudar de imóvel, se ele vai fazer a mesma hipoteca, hoje ele pega um juro de 7, de 8. Imagina você sair de 1 para 8. Então, isso é caro. Então, o que acontece quando o crédito se torna caro? A economia, ela trava, porque as pessoas deixam de consumir. E para o próprio governo manter isso a longo prazo, pagando esses juros tão altos, ainda que seja os Estados Unidos, é perigoso, é complicado. Por isso né? se fala muito em recessão, né? Então, por isso se fala muito em recessão. E aí eu acho que até é uma oportunidade de eu te perguntar sobre isso. Fernanda, pegando o gancho dessa pergunta, fala-se muito de recessão americana, né? Então, assim, essa recessão que vem, que não vem, tem uns 2 anos ou mais que o mercado inteiro fala sobre isso. Na sua opinião, essa recessão vem ou não vem? E quais são os efeitos disso? Vamos lá, é muito difícil a gente cravar o que vai acontecer, se terá ou não uma recessão, mas um dos indicadores antecedentes de uma recessão é a inversão da curva de juros. O que é a inversão da curva de juros? É o resultado da diferença de rendimento dos títulos de 10 anos menos de 3 meses. Então a gente pega o rendimento de um título longo menos o rendimento de um título curto. Se os títulos curtos estão rendendo mais do que os títulos longos, o resultado dessa conta vai dar negativo, por isso que a curva é inversa. E qual que é a interpretação do mercado de que as perspectivas econômicas não são boas? É por isso que, historicamente, se a gente olhar até no gráfico, isso todas as vezes que teve a inversão da curva de juros, passado um determinado momento, a gente nunca sabe quando, o gráfico fica até com uma sombra cinza indicando uma recessão. E a curva de juros hoje, ela ainda está invertida. Então esse é um momento de atenção. Não é porque pode ter uma recessão, a gente não sabe quando, mas em algum momento vai acontecer, que isso significa que você não vai ter oportunidades no mercado. Mas talvez seja o momento de fazer uma carteira mais defensiva. Então, pessoalmente falando, eu não falo nem como empresa, como empresário, eu falo do meu portfólio pessoal. Eu não acho que é o momento agora de correr muitos riscos. Não tem nem porquê, né? Não tem. A gente está falando exatamente isso, que a dívida pública americana está pagando 5,5 em dólar. Por que a gente vai correr riscos? Exatamente. Vai apostar em alguma solução nova, alguma ação. Isso é muito comum até de ciclo de expansão, né? Não é muito o que tem acontecido hoje, mas durante a expansão, muita gente fala, é a ação que vai bombar não sei quantas vezes e esse tipo de discurso. Eu acho que agora é o momento de ficar bem mais defensivo. E nesse sentido, o ETF que você falou, ele protege muito a carteira. Eu gosto bastante dos ETFs lá fora, né? Porque é um mercado que é muito líquido. Sim. Né? Diferente do Brasil, né? Nesse mercado que é um mercado ainda muito tímido no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é uma prática usada há muitos anos. Então, os ETFs, que são fundos de índices, né? Eles conseguem acessar diversos ativos dentro de uma única cesta e a taxa nos Estados Unidos de administração é muito irrisória. Então, você tem acesso ao mercado e você segue também uma gestão mais passiva daquilo. Então, você fica, como você está falando, mais protegido, pagando pouco, normalmente com gestoras de renome, onde você pode ficar tranquilo, né? E você tem acesso ao mercado mundial, a cestas dentro de um único instrumento, de uma única instrumentalização financeira. Então, nos Estados Unidos, ETF funciona demais. Sim. Eu sempre coloco na carteira dos meus clientes. A gente também coloca. E o ETF, ele é setorial, no sentido que você não precisa se preocupar com uma determinada empresa. Mas será que tal empresa vai bombar? Será que tal empresa foi bem? Eu vou ter que olhar o balanço, vou analisar indicador fundamentalista? Não. O ETF, ele atua de forma setorial. Então, você tem, por exemplo, ETFs de semicondutores. Isso. Aí ele está exposto a várias empresas do ali setor. no setor de semicondutores. ETF de carros elétricos. Existe ETFs, inclusive, de título público, né? Os que têm os títulos que investem em títulos mais curtos, que é o que a Fernanda falou. Os títulos mais longos, normalmente a gente escolhe títulos mais curtos, porque tem menor volatilidade. Sim. Mas existe ETF para tudo. Não é só para você acessar mercado de renda variável, nem nada disso, não. Até renda fixa. Você monta um ETF e você acessa diversos ativos de renda fixa através de um único instrumento. Isso mesmo. E aí, no caso dos ETFs de bonds, ETFs de renda fixa, uma coisa que é importante é que quanto maior o prazo desses títulos dos quais esse ETF está exposto, maior será a volatilidade. Então, por exemplo, vamos pegar o ETF TLT, que investe em títulos de longo prazo. Sim. Ele é muito mais volátil do que um SHV, por exemplo. Que são títulos curtos, né? Então, às vezes você olha e fala assim, mas é um ETF de renda fixa e você não espera a volatilidade por inconscientemente de achar que é renda fixa. E não é assim. Não é, mas é justamente por causa da marcação ao mercado também. Exatamente. Esse tipo de
conceito, às vezes para você que está começando a investir, pode gerar uma confusão. Fala, ué, mas se é renda fixa, por que tá negativo em determinado dia? Por causa disso, por conta da marcação a mercado. Boa, Nanda. Aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que me veio aqui, agora, no momento. Sempre as pessoas perguntam, poxa, mas eu tenho um pouco, eu tenho uma reserva de X, eu tenho muita vontade de aplicar. E aí eu vou falar um pouco do que eu recomendo, mas eu quero ouvir de você, né? Quando algum investidor vem com a reserva pequena, qual instrumento, de que maneira você recomenda acessar o mercado internacional? Eu acho que para quem não dispõe de muito dinheiro, eu vou dar o meu exemplo daquilo que eu fazia quando eu trabalhava no banco, eu era CLT, eu conseguia guardar R$2.000 por mês. O que eu investia? Eu tinha uma conta em dólar e todo mês eu colocava dinheiro nessa conta. Então eu fazia a média do dólar, porque é impossível acertar o quanto que o dólar vai subir, vai cair, não tem como a gente acertar no curto prazo, mas todo mês eu colocava lá, eu deixava parado em conta. Isso na época que eu fazia. Hoje, eu acho que eu faria algo parecido, mas não deixaria em conta parado, eu deixaria rendendo alguma coisa. Boa. Ou num ETF curto, de títulos curtos, do governo americano, ou então, se a sua intenção é mais longo prazo, o próprio S&P 500 é uma opção, porque por mais que tenha os ciclos econômicos, por mais que talvez caso se confirme uma recessão, a tendência é que o S&P não performe bem, no longo prazo o S&P sempre superou e renovou novas máximas. Então, se a sua ideia é juntar, deixar uma poupança para o futuro, sabe, um dinheiro para o futuro, eu acho que não tem por que inventar muita coisa. Títulos públicos através de ETFs, porque para você comprar o bonde direto, você vai ter que dispor de uma quantidade maior, né? A gente até trabalha com algumas estruturas que o valor mínimo é $10.000. Às vezes você não tem $10.000 para colocar em um bonde. Então, se você está começando, acho que usar o ETF é uma boa. E eu acho assim que, só corroborando com o que você está colocando, a gente tem algo muito a nosso favor da atualidade, que é a gente ter acesso às contas digitais, né, Fernanda? Sim. Que a gente não tinha antigamente. Antigamente, que eu falo, não antigamente há 10 anos atrás, não, há 3, há 4, a gente não tinha. É uma coisa muito nova. E eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso, que é falando um pouco quais são as contas, as melhores contas para você ter acesso ao mercado internacional, que são gratuitas, inclusive. Então, hoje a gente tem, eu em particular, vou falar o nome, que eu tenho zero problema com isso, eu sempre indico, por exemplo, a Wise, né? Muito boa. Porque indiquei, inclusive, hoje para uma cliente que está querendo viajar para o exterior, é a cliente do escritório, né? Queria um cartão, eu falei, olha, faz a Wise, você tem um cartão digital, inclusive, que é disponibilizado na hora, e você tem um físico, caso você tenha tempo, também recebe, e você vai colocar o dinheiro lá e usar nas suas viagens sem pagar o IOF do cartão de crédito. Isso é muito bom. Né? Então, a gente tem hoje diversas empresas como a Wise, a Nomad, desculpe, por aí vai, C6 Bank, enfim, a gente tem diversas formas de você abrir uma conta e ir depositando em dólar, que foi o que você falou. O S&P 500 é o índice que reflete a economia dos Estados Unidos. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dessas 500, 7 são bem relevantes e o restante descola um pouco do índice. Normalmente essas 7 são Apple, Microsoft, enfim, Nvidia, enfim, são empresas que são muito renomadas, elas descolam um pouco do índice. Quando você compra a S&P 500, você está comprando a economia dos Estados Unidos. É muito difícil com uma empresa como a Apple, por exemplo, que vale 3 trilhões de dólares. Você acha que a Apple vai cair 10% num dia? Não vai. Não. Então você está comprando ações seguras, de empresas seguras, que com pouco dinheiro você tem estabilidade no longo prazo, que foi isso que a Nanda falou. Então as duas formas, eu super concordo, é acessar as contas digitais e depositando o dinheiro em dólar até você formar uma quantia razoável para acessar um outro instrumento financeiro e comprar a economia americana, que é o índice do S&P 500. Eu também acho que existem muitas opções, hoje em dia não é mais desculpa. Até um tempo atrás, quando você começou, Carol, eu imagino que tudo era muito mais difícil, agora é muito mais fácil, tem muita informação disponível na internet e acho que deu pra gente passar os principais pontos aqui. Mais uma vez agradeço a presença no canal e não deixe de se inscrever no canal da Carol aqui, que eu tô incentivando ela. Por favor, eu fico brincando que eu tenho 24 anos de mercado, mas eu sou bem novinha, né, no mercado digital. E aí eu fico assim, entrem, por favor, se inscrevam, compartilhem. A gente tem um conteúdo sério, né, Fernanda? Somos profissionais que a gente está um tempo atuando no mercado. Eu que agradeço, Nanda, por você me receber aqui no seu escritório em São Paulo. É uma honra e é muito bom retornar ao canal com a sua presença. Muito obrigada, pessoal.